O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo-vos ainda, é mais fácil entrar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Ao ouvirem isto, os discípulos ficaram vivamente impressionados e perguntaram: quem, portanto, poderá salvar-se? Jesus fitou-os e disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro disse-lhe: nós que deixamos tudo e te seguimos, que teremos em troca? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, vós que me seguistes, quando vier a renovação de todas as coisas, e os reis também em 12 tronos. Vós que me seguistes, quando vier a renovação de todas as coisas, e o Filho do Homem sentar-se no trono de sua glória, vós vos sentareis também em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos aqueles que tiverem deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberão o cêntuplo e terão por herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, hoje, para os padres barnabitas, para a Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo, as irmãs angélicas e os leigos de São Paulo, é um dia de muita alegria, porque estamos festejando o nosso santo fundador, Santo Antônio Maria Zaccaria. Zaccaria foi um homem que na sua época, um homem e um cristão que na sua época tão conturbada, vai assumir o Evangelho de Cristo para a sua vida e vai procurar, desde pequeno, e para isto foi criado, desde a mais tenra idade, viver segundo os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele teve como mestra uma mãe piedosíssima, a dona Antonieta Pescaroli, jovem viúva que jovem, se viu aos 18 anos, se viu com um filho pequeno nos braços e sem o seu marido, que havia recém-falecido. Aliás, a casa do Zacarias, da família Zaccaria, ficou sem os seus homens, porque o pai de Zaccaria e o seu tio morreram muito cedo, muito jovens, e ficou
Antonieta, a cunhada com um filhinho pequeno também nos braços, né? Com Zacarias, seu priminho, a mãe idosa do pai de Zacarias, a avó de Zacarias, já idosa. Quer dizer, uma família que se viu sem os seus pais, sem os seus homens. Uma família de mulheres e crianças. E Antonieta, que poderia, sendo já uma moça arrecuçada, uma jovem viúva arrecuçadíssima, e portanto cheia de pretendentes, optou por se dedicar a Deus e à criação do seu filhinho, e levou os negócios da família avante, já que a família de Zacarias era da pequena nobreza e tinha no comércio de tecidos o seu modo de sustento, seu sustento de vida, o seu ganha-pão. E esta jovem viúva vai criar este menino segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E este, ao crescer, vai, após um período de formação acadêmica em medicina, na famosíssima Universidade de Pádua, vai, voltando para a sua terra natal, Cremona, nas vizinhanças de Milão, exerceu seu apostolado como leigo, sendo catequista, ao mesmo tempo em que ministrava a medicina, que cuidava do corpo dos seus pacientes, também lhes cuidava da alma, do espírito. E Zacarias vai ser uma personalidade magnética, porque ele vai agregar a si outros jovens. Seu diretor espiritual vai direcioná-lo ao sacerdócio, e aos 26 anos ele é ordenado padre, e inicia com um grupo de amigos, de jovens padres como ele, jovens leigos e leigas, a formar a Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo e a Ordem das Irmãs Angélicas, bem como os Casais de São Paulo, a primeira experiência de pastoral familiar na história da igreja. Zacarias era um humanista no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, que vê no homem a dignidade do Filho de Deus, porque há um falso humanismo, como recordava bem São João Paulo II, um falso humanismo, que no ardor de defender o ser humano, despreza o Criador e acaba se voltando, melhor dizendo, contra o ser humano. Zacarias, em pouco tempo de vida, teve uma ação apostólica intensa e conseguiu, com o seu grupo, com a sua turma de espiritualidade, fundar famílias religiosas e renovar o fervor cristão, numa época em que a igreja enfrentava uma forte decadência dos costumes, ou seja, o abandono do Evangelho, cristãos que não viviam segundo o Evangelho. Parece a nossa época, não é? Em que nós temos tanta gente que vem à igreja para se sentir bem. Mas quando Jesus questiona se está realmente seguindo os seus mandamentos, a pessoa se abala. Não, Jesus, não venha me perturbar com história de mandamento, não. Eu não quero saber de cumprir lei, eu não quero saber de seguir, de carregar cruz, eu não quero saber, não me importune, não me incomode. Me dê a bênção e fique no seu canto. Não é assim que muitos cristãos vivem? Tibiamente, não querem compromisso com Jesus, querem que Jesus dê tudo,
Tudo para mim, mas nada para Jesus. Não foi assim com Zacarias. Zacarias foi nada para si e tudo por Jesus e pelo irmão. Assim nós devemos ser, minha gente. Como naquela época de Zacarias, nós enfrentamos hoje na igreja essa verdadeira quinta coluna, que são os cristãos tíbios, mornos, os quais nós temos que afervorar, nós temos que despertar dessa ilusão. E enfrentamos também as seitas. Zacarias foi contemporâneo de Lutero. Lutero que fez uma reforma sine ecclesia e et contra ecclesia, sem a igreja e contra a igreja. E Zacarias vem propor uma reforma cum ecclesia et in ecclesia, com a igreja e na igreja. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo, minha gente. Se o corpo de Cristo está enfermo, nós temos que tratar dele, sanar suas feridas, restaurar suas forças, sustentá-lo nas suas vacilações e erguê-lo nas suas quedas. Então nós precisamos fazer isso, esta reforma, esta renovação a partir de nós. Eu tenho que querer viver cristamente, eu tenho que pautar a minha vida pelo Evangelho, e eu tenho que fazer o Evangelho iluminar a política, a economia, as artes, as ciências, as leis, ao contrário do que os tíbios querem. Tudo que os tíbios não querem. Não querem Jesus na política, não querem Jesus na economia, não querem Jesus nas artes, não querem Jesus nas leis, não querem Jesus nas ciências. É o homem devorando a si mesmo pela sua vaidade. E nós não podemos abandonar o mundo à sua loucura autodestrutiva. Então nós temos que fazer como Santo Antônio Maria Zacarias, empenhar a sua vida, colocar-se na graça de Deus e partir para a luta, para fazer o Evangelho iluminar todas as áreas da ação humana. Por isso, o que é dito no livro da sabedoria, pelo autor sagrado, se aplica tão bem à vida de Zacarias, porque ele jovem ainda, aos 37 anos, faleceu. Alguém diria: nossa, que lástima, morreu tão jovem. Mas o livro da sabedoria vai nos dizer que não adianta a pessoa viver muito se vive mal, se vive de uma maneira contrária aos mandamentos de Deus, se vive como um pagão, como um apóstata, como um herético, como um cismático, se vive entregue a paixões desordenadas. O livro da sabedoria nos recorda aqui que o justo, mesmo que morra antes do tempo, estará em repouso. A velhice respeitável não é uma vida prolongada, mas nem se mede pelo número dos anos. Mas para o homem, os cabelos brancos é a prudência, e a idade da velhice é uma vida imaculada. Isso Zacarias viveu. E ele nos adverte mais ainda, e vai nos dizer o autor da sabedoria: como era agradável a Deus, foi por ele amado, e visto que vivia entre os pecadores, foi transferido, foi arrebatado, para que a maldade não lhe pervertesse a inteligência, nem o engano lhe seduzisse a alma, pois o fascínio do mal obscurece a consciência do bem, e o turbilhão da paixão corrompe o espírito ingênuo. Então, meus irmãos, sejamos como Santo Antônio Maria Zacarias, imitador de São Paulo. Façamos como ele fez com a sua vida. Todas as riquezas materiais e espirituais que o Senhor lhe concedeu não lhe foram causa de queda e condenação, mas lhe foram causa de salvação. Quando muitos encontraram na riqueza material e nas riquezas espirituais queda e condenação, Zacarias encontrou
salvação, porque todos os seus dons e bens eram destinados unicamente para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.